Ou seja, né, as boas cinematografias é aquela que dá um outro filme, porque não teve fim ou qualquer coisa assim. Sempre tem que ter um períneo além do períneo, a quem justifique alternativismo e exatificação perante tradicionalidade que não leve à miséria, né? Que é o tal do que repetir, né? Não tem graça, tem que atualizar, né? Tem que multidisciplinarizar. E isso aí é uma faca de dois gumes, tem que ir contra a mão de obra barata. Onde está o limite do cada vez mais rico e explorador? Igual, por exemplo, né, condições tais, né, no Brasil tudo acontece, né, aonde vira a falsidade entre América Latina e não América Latina, quando olha o que é o Brasil tem tudo, tudo, se eles são desleixados ou se realmente não investem como os grandes países, os recursos são absurdos, eles são caríssimos, os desmanches são muito velozes, as quadrilhas, ou o trabalho deveria ser organizado a tal ponto que as quadrilhas são muito organizadas ou não levadas à infidelidade, né? Porque pela lógica você encontra, tem tantas possibilidades, além da capacidade das 24 horas, que não tem a necessidade de você pode viver tranquilo, como se fosse um sistema familiar. O que é sistema familiar? Pessoas em trânsito que podem escolher, ou estão descansando, mas quando as portas estão abertas para praticar tudo quanto é coisa, não tem a preocupação sobre algumas coisas, ainda que uns surtam ao fetiche de causar, da última festa, da última droga, da constante festa, de corre-ressaca, né? E de tudo que entra e sai, que estimulam a teoria de que cada um quer o seu em algum lugar. Então, num dado momento, né? O que é o limite do desconhecido? Da mesma língua, de não da outra língua? De ficar mais branquinho ou ficar mais pretinho? Né? O que é ateu e religioso? Sobre vendas, a quem justifique o hábito diário e a quadrilha total, né? A quem atribuir barato e caro, né? Então a gente tem condição, até que ponto democracia, né? Entre Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos, ficando a América Latina, quando esses são donos do tráfico, o que virou? Matéria-prima exploratória e hábitos nem avaliados, a quem justifique serial killer, DIP, né? Exploradores das gravidades ou dos lugares que num dado momento só vai um ou outro, não vai ninguém, e tem que ir, e recivilize fazendo muito isso e aquilo, e se esse não for padrão daquele, também não conversa com aquele, joga onde, entre pais e filhos, ou qualquer coisa que os decifre, o tempo de toda radiatividade, né? Eu tenho que reconceituar a temperatura, né? Eu utilizei todos os recursos dos verbos gerundificados, mas com certeza eu não. É pré-instintivo, auto-blindado, não saber explicar tudo o que eu passei, ou até que ponto ao limite do que incomoda, questionar e virou popularidade, né, racializada, ou coisifica, se foda-se ao cu de quem não sabe abrir outro buraco, ou já perdeu tudo quanto é parede, né? Então tem-se essas condições, está perante, né, o que vira alguns imperativos quando, né? Entre Brasil e Estados Unidos, aqui em Arábia Saudita, judeu, quando alemão, quando centro, entre russo, né? Num dado momento, entre China, a China tem que pensar muito que o volume é grande, o volume não é grande, ou quem são os que pensam agudos e não agudos, a quem apontar, que não deixam de serem uma colônia, ou quando que Rússia quer deixar de ser Rússia? Quando que Coreia do Norte quer deixar de ser Coreia do Norte? Já que relações heterotrofíveis de volume é quem justifique, né? Entradas e entradas e saídas só entram e saem com conivências, o que vira por cima e por baixo. Entre a ciência e o que roubaram de ciência, que utilizam esses recursos e vendem. A todo imediatismo, ainda não necessariamente. A putaria e a ambição pelo volume como a infidelidade total é o primeiro recurso de transferência, a primeira proposta de transferência, não tem outro. E para ter o rabo para cima em algum lugar e achar que atinge um platô de cumulativismo, que não tem que se sacrificar nada, nem ser dependente de ninguém. Então, né, a quem justifique a putaria quando entre estaleiros ou vários lugares, até gente da justiça preferindo comer o rabo de indiano, de um monte de gente que é mais fácil, sai mais cômoda, tem mais força, precisa fingir menos, entre acrobacia, entre socar piroca de plástico e o caralho a quatro, qual que você acha o fundo do cu que se torna num dado momento entre país desenvolvido, entre os problemas intraestaduais, aqui em internacionais e internacionais de dentro do Brasil, de como qualquer porra de lugar, mas há quem justifica acatado de nacionalismo preto, quer sair dos Estados Unidos, ainda que faça show de cultura e de música,
Os que estão lá querem sair de lá, tem um contexto que é falar do aditivado de cima e do aditivado de fato, de baixo, os escândalos de pedofilia permanecem, protestante, isso, aquilo, a infidelidade total, é dinheiro que não tem fim. Pode sair de Cuba e ir para lá, quem justifica a prática entre as músicas e entre as coisas, que isso fica muito bonitinho, você ouvir um pouco de cada um, entre objeto, coisificação, acham ter direitos autorais. O que é paradigma e paradoxo disso aí? O que virou frequenciar, repetir e ganhar, independente de outros esforços. O que virou uma cultura estimulada por todos e que é o lugar da leveza, de cada um só degustar, olhar. Acabei de comer, mas não quero não, essa bolachinha do finalzinho aqui. Caso sobrar essa bolachinha do final, entre as games de arquivo. Então nós temos condições tais, né? Pela lógica, né? Serviço de inteligência, área 51, da parte de quem? Se religioso, não é religioso, isso, aquilo, esconder e guardar, porque quem não pode saber o que quando algumas coisas viram conveniência de quem? Presidente sai, presidente entra, quando arruma uma puta e vive quando tá em fidelidade, é quem que não conta a fórmula da Coca-Cola? Se tem ET, se não tem ET, e daí? Mas o que é inteligência, né? Sobre a condição de prestação de conta de ortodoxais aqui, anti-ortodoxais, porque querendo ou não, é muita fartura e entre os ricos, né? São eles desenvolvidos, fica menos para os sauditas, para os dubaianos, quem justifica os agudos, os achados reis do petróleo, entre ambições variadas, e todos eles são reis de petróleo, inclusive, né? Com cidades, né, contra a miséria, tem cidades com plano A, plano B, bunker, CERN como bomba nuclear, bomba nuclear como bomba nuclear, né? Há quem justifique cutucar alemão, descutucar alemão, o jogo elogiar ditador. A ditadura é de cada um, quando o genocida é sempre o outro e não é o mesmo comunismo nem capitalismo. E entre o morto fica muito mais fácil, sendo que querem atacar Jesus e Maria. Parar de falar o nome de Hitler, ele já morreu, vocês acreditam nele, reencarnado, protocolado, entidade diante, porque os deixados já foram distribuídos a quem justifique questões, né? E dizer que qual que operou no vermelho, qual que opera no sangue azul, né? É uma coisa, né? Só que vira uma coisa, porque os daqui não limpam nem o rabo, a queima de arquivo homossexual, onde vai o swing, dos que entram no lugar lá. A Alemanha, né? A Alemanha há muito tempo não pode falar isso, porque isso já era tal. Quando você vê algum alemão chegando com o preto é mais racista que o alemão. Onde que está o erro? O preto brasileiro é mais racista que o alemão, né? Aí, se um está dormindo com o outro, quem desacata, o outro é o orgulho que fez. A preta fez prostituição na Alemanha e ficou rica para poder atingir um status, lá no Tata Werneck e tal, entra a Narcisa. O que mais querem contrastar, né? Para ter mais cagada quando a tropa não limpa nem a bunda, a quem justifique teoria de que, ó, isso não se, né? De onde saíram da miséria, teria que ouvir a favela, se não ouvia problema, se ouvir, mas cada putaria de cada canto da rua, propina a quem, né? E gravidade, assim como atiram, se errar no tiro, realmente, eles têm tanto erro rua fora e tanta negligência com tanta corrupção que um tiro é realmente um problema muito mal dado, show da bala perdida, que mesmo bala perdida nunca é, né? Vira um problema, o que é a teoria de todos botarem a mãozinha quando Hitler morreu, né? Porque há quem justifica, no final da conta, ter fudido a Alemanha inteira, tem que ficar no purgatório, o seu fracasso do morto, o plano A, plano B, plano C, alguns ganham imperativos, não sei. E o que fizeram de diferente, né? A quem apontar crime de guerra, agora isso daqui, num dado momento, tais, né? A quem justifique CERN e não CERN, física total, serviços de inteligência, coisas que a religião seria o que é uma condição comparável do pelado, do comum, de algo inédito, não necessariamente entre produzindo bombas nucleares de manhã até de noite e todas as coisas, então não vende. A quem tem tempo, quem acredite, tem que vender, tem que comprar. Se tornaram muito sempre degustativos, né? Quando entre apóstolos, morrer igual, morrer diferente, e entre terceirizados, né? Virou um jogo, isso funciona, isso é a coberta, faz esse, que até que justifique, cruz ou qualquer outro, blá, 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 quem foi Maria, entre as outras, nem elas reclamaram. Quem são os macho alfa e o cozinho total, né? Então viram algumas questões, quando em dado momento, alguns, mas esse japonês bonzinho, que não seja, né? Mas japonês com chinês, com coreano, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a quem justifica o contraste do zen, andarilho zen,
e os andarilhos entre as bombas nucleares, dos petroleiros, dos exploradores de petróleo. Porque quando a festa acontece, for olhar o consumo e o gasto de cada um com a evolução das bombas nucleares, o que é impostar? Tem que ter um que, se a miséria desacatar o reinado dele, mas o que vira religião e antirreligião, né? Entre o reinado, bombas nucleares e que matar fica preciso e impostado, que o humano é mau. Um erra na religião, a quem religioso, se não dormiu na cama do outro também é o problema, e a quem justifica essa coisa toda, né? Porque entre passando fome ou devotos, que não necessariamente significa que não tem sexo, que não tem um prazer enorme pelas bombas nucleares, não são coitadinhos, ai, tadinho, não vê a internet do outro lado do mundo. A puta que pariu. E você vê a internet visual de toda uma relação de câmbio entre a casa, entre isso e aquilo, teoria que não vê o mesmo filme, fato de não usar a mesma roupa, criam milhões de estratégias entre as angularidades, entre o sutra total, né? O que é entre o zen não praticante e o sutra total que se decifre, alternativismos para deixar e estimular trânsito, inclusive entre infantis e entre mulheres e predominantemente entre homossexuais. Quem são os machos, intermachos, as moças deles, né? Que não abrem mão quando avançadíssimas ou camufladas. Qual a diferença delas na cadeia aberta e na cadeia fechada? E a religião própria e os quintais que o tempo justifica, né? Tem na cabeça uma outra coisa, ou estão mamando daquilo ali que vê, querem proporcionalidades maiores. Aí chega alguém que muda aquilo, a matéria-prima ainda é a mesma, vocês queriam outro mundo e perde na guerra do outro mundo, quem tem que sustentar os filhos deles e eles? Eles estão prontos para dar tiro na cabeça e mostrar coisa que falar, ficou um negócio muito fácil. Então a gente tem uma falsidade muito grande de todos eles. O que virou? Direita, esquerda, centro, blá, 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 blá. Que o rabo na cadeira dominante, o clichê das mocinhas novinhas, dos ganhos, qual que vai com carrinho, qual aviãozinho, presentinho, blá, 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 o salário deles não é mínimo, a base não é topo, muito menos meio, e aí quem tem que escolher qual que é a menos porcosidade. Porque sobre um critério de imperativo que não tem condição até onde o platô da educação e a quem justifica, esse vai contra a base, num dado momento isso daqui não é leigo, mas se não é aquele lá, eles não vão, ainda tem que ser a base do topo, quem justifique, né? Defender a educação não é ser educação. O que é o currículo da educação? Quando um popular atinge, convida, manda todo mundo, diz uma coisa, como que respondem os intelectuais? Porque se existe uma lógica intelectual na igreja e na anti-igreja, que é a igreja de porta aberta, com as pernas fechadas, é o dia inteiro reclamação, porque não tem condição, uma hora a porra fica rala do comer, você tem que fechar as portas, é quem sobra como fugitivo de Hitler, da Inquisição, da Câmara de Gás, da decapitação, sai mais barato, alguns tornam mais inteligente, finge que tira a bebidinha, finge que não fazem sexo anal, bota um paninho na cabeça, mas é aquele cristianismo, e aquela Maria, essa merda, veio depois, não, mas tiram tempos fartos, que todo mundo andava todo mundo junto, cada um não atrapalhava o seu. Você olha, né? Cada um teve impérios maiores que todo esse pouquinho que tá aí, você quase caga na roupa. Africanos que não tem condição, um africano como um preto, tem condição de ter dinheiro para mais que uma África inteira, e quando se tornam infectados, né? Quem justifique porra de ebola, HIV, qual cu do macaco, se é chinês, se é anti-chinês, que há quem justifique toda essa merda de pandemia, de não sei o quê. Aí imperativos, né? Quem fecha a folha das carruagens, das pedras preciosas, que não são poucas, e tudo que descobre todo dia, achados, deixados, a cultura, se pontuar esse fachada de cultura. As arrecadações, o pedacinho, esse é da decifração de instrumento, essa é da paródia que não é da tragédia. Você vê, faz um livro, esse é o livro mais caro do mundo. Esse é aquilo que você nunca imaginava, nem viu, mais caro do mundo. Ao Guinness, não sei o quê. Você olha, o tempo da Deep Web rasa, se a rasa é profunda, os hospitais totais públicos aqui os departamentos privados, o sexo total. E o que nem é computado, nível de parasitologia entre aborto e desincesto, incesto em que hora é conveniente dizer, né, que há sobre alguma vergonha, ou rabo preso, ou que justificam necessidades e colocar realidades que são destituídas, a quem amarre todas as coisas, busque o operacionar no vermelho do sangue azul, pense essa questão, né,
de colocar em que momento inédito desacata a ordem, vem do caos assimétrico e vira, né, igreja aqui nas conveniências de quando morto-vivo. Oh, aquele tempo do Kim Jong-un é tão bom. Nossa, naquela gozada, antes de apagar a luz e o gás ser uma entre a água pesada com a água radiativa da panspermia, do amor cósmico. Olha, é tão bom, deu tempo de dar uma gozada lá, o fugitivo jogou pro lado, fiou embaixo no bunker, não sei o quê, porque a gente vê produções, né? A cumplicidade pelas produções no pico maior de guerra, as roupas, as fardas, as medalhas, as ambições de sexo, as parasitologias que impulsionaram e os puteiros paralelos para deixar para compensar os coitadinhos e as coitadinhas inocentes, né? É algo, né? Isso em história mais ou menos, que se olha assim por cima. Olha aí o que eu selecionei do platô brasileiro, a cultura imprópria e de todos os lugares que todos consomem. Então o que vira imperativo do lugar que não é filmado, que matam, vão queimando a amostra, depurando, vai faltando, vão roubando de algum lugar para ver se fica mais branquinho, olhinho menos puxado, olhinho menos regalado, mais azul. E se escolhe um é problema, aí vira assim, que era a imagem de Jesus que tanto incomodou, né? Aqui em Maria, vamos voltar em branco de novo para ver o que dá, né? Quem justifica? Então, num dado momento, isso aqui é o Ocidente, né? Há quem justifique o Oriente, culpa do Ocidente, e o Ocidente envolvido entre as bombas nucleares do Oriente, da Europa, que até que prova o contrário, a maioria europeu e índio que ficou conveniente a ser pelado. Utilizar recursos de cultura que camufla muita coisa. Que a pornografia, o infanticídio, a putaria, a transição de ouro e achar ainda serem donos e achar que empregado não tem direito, com moças que foram pegas à força e aprenderam que isso era muito bom para entender que é dar uma gozada, pegada no laço. O que eu estou passando, inclusive. Para entender que não tem nenhuma tribuzinha descabida entre todo o trânsito, tráfico, lavagem de dinheiro, que não consideram carteira assinada, não ganham pouco e envolvido em assassinato e tudo quanto é coisa. Então a política, né? E se tornar político, né? É sempre lucrativo se tornar político, né? Porque é o trânsito politizado, né? Então a gente tem questões do que vira, né? Dizer que um risco é alemão, do anti-alemão, do alemão morto, do mulherengo variado, a quem justificou-se mais bem fudir a avó, queria fuder mais, não fudeu o suficiente, se não tinha um problema específico, mas não parecia que tinha, né? Que né, o que leva você a responder entre você ter a naturalização de sentir que o outro tá te enganando e né, que sobra, né? Fingir alguma coisa, que tal do fingir na cama quando você sabe que existe uma traição, que alguém buscou uma coisa que não é você com outros critérios e ficar ali naquilo, né? E a quem justifique dizer que é o erro de cada um, se ficar é problema, se não ficar também é porque eles terceirizam uma coisa. Esse é o termo educado de dizer, né? São porcosos em tudo quanto é maneira, e todo pequenininho, grandão sabe tudo isso. Então implica que num dado momento, né, aqui em Coreia do Sul vai atravessar e tem força entre, né, chip, IA, robozinho variado, comodidade, alternativismo, guerrilheiros totais, estupradores sempre. Né? Quando que não estupraram, acabar com a miséria, mas quantos já estupraram em margem de Oriente, né? De asiático, olha o que as coisas que são faladas dos lugares que são negligenciados, esse monte de foragido, que caso a religião desses, caso fosse religião, entre a lavagem de dinheiro constante, absurda, que ordenaria impor uma rua de trânsito, um trabalho adestrado, e que na casa deles eles morressem, conseguissem ir enterrando, colando por dentro das paredes, amortando no tal, estuprando ali, só sai todo mundo bem gozado para fingir que a família é feliz. São gozados entre eles, querer botar que um aborto seria um problema, isso, aquilo, com um bando de parasita, que dá sentido demônico, né? E dizer que isso trata de aproveitar os anos iniciais. Quem na miséria, 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 sai, ó, se tivesse tido uma bonequinha. Tivesse tido, olha, eu vi o outro alisando, não foi alisado, ou nem fui alisada, ou pai, mãe, são falsos quando tinham que dizer eu te amo, ainda que eu nem não era problema. Se eu fui alisada, assim, meu avô, minha avó, não sei onde os lugares que os outros me largaram, porque a gente tem que desconfiar de tudo, né? Na igreja eu não fui, ou o que é, em que tempo reencarnatória, quem é a ponte, né? No pau da cruz, no paradigma, no paradoxo, celibato é o pau da cruz, né? A quem justifique Jesus, né?
Se não aceitou o pau deles, não pegou a buceta, isso, aquilo, o outro amigo muito macho pra caralho, junto com os outros, pega aqui, mata lá, que o outro tem o plano B da religião. Aí vira santo sepulcro, judeu anti-judeu, mas aqui Jesus como? Entre Maomé e não mais Jesus como? E aquelas virgens como? E esse véu para quem? Tanto com véu e sem véu, entre trepando e atrás de trepar. E a conveniência de qual que vende para eles, que mostram que tem de onde comprar. Gente descendente de europeus, de tudo quanto é lugar. E a teoria do branco, o branco que acha, tá livre, tá bom. Tem que cobrar de alguma maneira ou tal. E o que virou sexo virtual, que não contamina. Porque a pessoa passa de fato bem mal gozar e transferir como falta de regra e incompetência total, literalmente parasitológica, que afeta e se torna impostar. O que os negligentes que controlam isso, de fato, que é conveniência de si, anti-si, KGB, qualquer coisa de que essa ponte ainda fica muito em alguns grupos, né? O que vira justificativa? Se esse aqui não é, esse aqui não pode agora, então vamos fiar nesse períneo sem cu. Aí não sei o que, mas você de onde é? Da Alemanha. Ah, mas meu pai preto, então qual que nasceu olhando branco? Ah, esse daqui é um japonês aqui, por que você não tá lá no Japão? Que é o paradigma paradoxo da coisa. Ah, não, revolução com a China, mas a China não gosta desse, aquele não gosta daquele. Qual é o pior golpe? Fica se perguntado. No final das contas, você tem que falar. Parecia que era de português, ou mesmo era, assim falavam. Diz que tinha assim assado, e esse só de uma parte, diz que tem a outra, acho que o outro nunca nem existiu. Porque a partir do momento, fenotipologicamente, nós não sabemos nem o que ele era, sobra quem que questiona um pouco de religiosidade ou alguma rotina, porque quem decifrar qualquer pai, entre José e a quem Jesus macho, né? Que caso o rabo da mudança de polo resolva, então nasça do cu deles, porque nascer de uma buceta não resolve, porque eles nem sabem o que é buceta. A maioria dos peitos, quem chupa são as mulheres, porque você pode ter peito de silicone ou qualquer peito que for, em algum momento tem um trânsito tal, mas não é prioridade para nenhum não, né? Ai, chupam os que falam que faz e acontece, e usa a mulher de trânsito e as que vendem, por isso que virou a feira do cu, porque nem buceta gosta, não sabe nem onde tá. E que as porcas totais, que tem toda uma porcosidade que faz quando caga em cima, mija em cima, que esse não tem nojo do sangue esparrou, eles são porcos máximos, né? E o que vira dizer aí, então tudo não sabe decifrar qual o último que pegou, nojinho, se estourou tudo dentro da academia. E quando isso é anti-academia, quando isso foi academia, aí você fala, você olha para o tempo, você dilata o tempo, aquilo ali você traduz muito rapidamente, mas toma muito tempo de destempo. Aí só fazer outras coisas. Aí num dado momento você fala, né? Fizeram a revolução, enxugou uma coisa, alguns se organizaram. Mas quando vira bomba nuclear, muita tecnologia, muito para cima, muito racismos variados, vê a guerra de qual que não gosta de preto, preto que já tinha cansado de tudo, estuprar preto que não gosta dos próprios pretos, árabe não aceita preto, preto não aceita preto, tem que falar que é moreno, não sei, né? O reflexo, a luz, deve ser muito revelação da luz de Maria, cansou, saturou, eles são muito físicos, deve ser isso, deve ser. Então, né, aqui branco, quem decifra os brancos são os bons de fodas totais, que não abrem mão do volume, e muitos não abrem mão de que eles tenham o fardo do volume para pagar e dizer no momento que o bom de foda é o outro. Esses são os moles, esses são os tal, estão camuflados do dinheiro. Não abrem mão de comprar. E são estimulados para os outros e utilizarem recurso sexual para poder fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, né? O que vira, o que é entender de fato o que são lugares que não é para você entrar, não querem que outro entre, o que você vai fazer lá? Em dado momento, né, nacionalismo, de que em dado momento, se esse não cobrar, você não vai cobrar, porque em algum momento eles querem cobrar. São um processo de produção que bota quem é o dono da coisa acima, que acharam ser reis. Aí, num dado momento, você fala, eu nunca viajei para nenhum lugar, o que é viajar, né? O que é turismo cósmico? Entre grandões que você não tem dinheiro nem para atravessar, viver aparentemente nessa temperatura, sobreviva a essa temperatura, né? Nossa, essas canetas, todo mundo aqui tá usando a caneta. Enfim, uma caneta de 1.000, 2.000, 3.000 empregadinhas domésticas, não tô falando. Tem os whey, tem as listas das coisas que elas compram que eu nunca comprei. A guerra dos cabelos, qual é a guerra do shampoo, até no supermercado comum. Botou, esse é para seco, esse é para aquilo, tem muito problema, né?
Então quer dizer, eles juntam um monte de vidros vazios, juntam vidros vazios, mas usaram as coisas que estavam dentro. E sabe roubar também de cada lugar, diminuir as frações, misturar, não é só juntar ali, eles não juntam só bagulho à toa, não. Então, e a ambição de ter, querer ter e falar que vai ter, são apegados nessas coisas. Boa. Ei, querido, boa noite. Aí você pode levar ou eu levo depois não sair daqui? É só entregar, né? É ali no 201, você pode subir? 214. É aqui, ó. Só subir aqui, ó. É aqui do lado. Você bate na porta dele fazendo favor? Ok. André, podia. Vocês às vezes entregam aqui no hotel, eu indico sempre pra lá. Sempre entrega pra lá, mas às vezes eles querem a entrega. E se você quiser deixar um cartão 1 hora. Eu vou falar com ela que ela não vem cá, só tem. Ela sabe que eu trabalho aqui, eu já fui personal dela, Janaína. A gente não conversa muito mais, não. Só que eu sempre mando gente pra lá. Muitas vezes eu já trabalhei lá um tempo também. Aí, porque é o lugar mais fácil de eu indicar essas questões. Assim, eu quero continuar porque vocês também trabalham lá. É a arrecadação de vocês e as coisas são muito boas. Agora nós estamos fazendo entrega. Ai, muito obrigado, bom saber, porque uma hora um macarrão, um monte de coisa, os dois ali entrega, né? Show de bola. Então eu vou pegar depois, uma hora você deixar o telefone, é logo aqui. Só você bater na porta que ele tá esperando, fazendo favor. Ai, show de bola, é bom saber. Tá, joia? Você é muito simpático sempre. É, show de bola. Cemitério clandestino. Você sabe o telefone decorado? Não, né? Ai, show de bola. Funciona todo dia ainda, né? Até que horas? Qual o último horário? Nós estamos até Segunda a segunda, tá mantendo? segundo mesmo horário. Que abre ali, que a espeto sabe mais cedo, 6 horas. Não, a espeto o dia inteiro, né? Até o horário que tiver gente, Até né? meia-noite. E ali abre também, ali já mais tarde a pizzaria, não é? Ficaria depois assim. Olha, já abre bem cedo, tá Entendi. joia? Pode deixar. Oi? Você vai pegar, né? Não sei se tá com grampo esse aqui agora. Aqui. Eu acho que ela tem, nem sei onde tá a caixa de grampo. Eu acho que eu apertei. Não tem... Ah, tem clipe aqui, você quer? Tem não aí, né? Aqui, aqui. Clipezinho. Depois eu peço pra eu, não sei, eu ia perguntar pra ela, eu esqueci onde tá a caixa de... Tá joia, muito obrigada. Aí quando tiver essas comandas, eu vou tirar um coletezinho desse aí. Dessas garadinhas, quando joga fora, eu já vou tirar aqui. Tá joia, vou pregar aqui, eu sempre indico, tá bom? Qual o seu nome? Aguinaldo, bom trabalho, tá? Obrigada, querido. Janaína. Obrigada, tá? Qualquer coisinha, só ligar pra ela. Tá bom. Depois eu vou deixar uma número também. Tá Eu joia. tô deixando alguns que tem, só esse pedido. Ah, não conseguiu falar com a André, então manda pra mim. Manda pra mim, eu vou passar. O seu número? Você quer falar? Pode falar. É o 27. É seu nome? Você falou A? Aguinaldo. Aguinaldo. Uhum. Aguinaldo. 27 997 997 66 66 22 22 99. 99. Tá Se você joia. ligar no WhatsApp, vai aparecer Ramon. Ramon? Ah, tá No joia. WhatsApp tá mandando ele, tá com o Ramon. Tá joia. Obrigada, querido, viu? Tá joia. Não, boa noite, bom trabalho. Boa noite, você também. Que a gente pode chamar como nome artístico. Entra e sai das casas, que eu vejo, né? E eles são gay, é explícito na cara. É a preferência dos contratantes dela, porque ela conhece a capacidade de manipular isso e busca status através dela. Conhece, elas são porcas. Ainda que a mãe dela seja uma simpatia muito bonita, sempre muito educada e tal, mas é todo mundo e o trânsito de droga e um monte de coisa. Então eles entendem pegar na sociedade dos outros e a dificuldade ou a clandestinidade, porque entra e sai, o perfil é quase sempre esse. Quase sempre esse. Fora ela fala que chamar isso pra ir pra casa, como é que é? Casa Branca ou isso, aquilo, de querer que todo mundo vá onde tem prostituição de mulheres. Como ela teve a ousadia de me chamar,
que ela é uma lésbica muito da porca, nojenta, e ela intercepta. Todos eles estão sempre entrando dentro da casa, se tornam capachos, né? Passei o pouco diabo a nossa dentro dessa cidade. Esse lugar é muito desgraçado, essa demônia daquela mulher. E ela tá envolvida com a filha dela em muita coisa grande, porque o consumo dela de bebida é altíssimo. E ela corre de muita gente, às vezes, cobrando coisa, inclusive funcionário, só que ela tá numa etiqueta aí com a filha dela não trabalhou dentro do Ministério Público lá no Paraná. Pai é podre de rico, ela doida pra botar a mão, falava que chupava o pau do monte de homem, querendo saber quais mulheres que dava bunda entre as putas que trabalhava ali pra interceptar pros caras ricos. Entre todo o distrato que eu sofri, porque puta que pariu, ter trabalhado com academia, ela botar termogênico, pra dizer eu sou a dona do termogênico, sou a dona da droga, tem as bombas aqui, destruir seu corpo, estou destruindo, miserável, que era todas roubarem comer o que não podia no cardápio, roubando absurdamente, no final da noite eu tava morta de fome, e elas queriam dobrar o meu prato de comida pra ela jogar coisa que ia jogar tudo por lixo pros cachorros, teoria de que são bonzinhos como cachorros, pra poder ela entender que eu era a cara e me mandar embora. E que falava que eu ia ser gerente, contratou na frente de outras, né? E contratou quando lançou Espetos de Cá, queria montar um puteiro que parece que ela queria pegar o negócio lá do... Que era até, acho que ela e a mãe dela queriam pegar um lugar com 3 andares e investir num monte de coisa, não parava de beber, não parava de comprar, extorquir um cara que era viado que morreu, que ia até comprar um carro, já que ele estava em finalização de câncer. A guerra dos viados falando as coisas na rua, entre tamanha gravidade, o tanto que elas são ladras, como se fosse aquelas fudidas extorquido homem que já é perfil de corrupto, miserável, descabido, ignorante, tudo que puder imaginar, tá toda botulinizada, tirando uma onda daquela cara gorda dela, mas ela usa bomba de janeiro a janeiro, entre todas essas coisas caras, caneta, remédio pra cagar o tempo todo, tá sempre tentando sustentar um viado pra ganhar trânsito de swing. Ela tem contato com um monte de prostituta e homossexuais e sabe terceirizar por grandes, e elas vivem para desgraçar a vida de gente rica, inclusive, porque eu tive bastante tempo para verificar o que elas falavam entre as mesas, as pessoas que vinham de extratos, que me falavam as ameaças, a carga de trabalho que eu tive. Foi um momento que eu ganhei uma nova forma de amostra, aquilo ali lotou absurdamente. Me lembro da dona Regina falando que ainda que eu não consegui nem naquele dia lá na experiência, nem cobrei dela, né? No hotel, e na outra semana eu comecei a trabalhar aqui, eu passei o pão que o diabo amassou, como eu falei que falaram que ia me matar, isso, aquilo, ela nem quis saber, nem ligou, e aí, você morreu? Né? Ela queria saber quanto tá os valores aqui, e eles são todos amiguinhos, entrega isso e aquilo, são coniventes, conversam um monte de coisa, mas, né? E o que são alguns aqui, ainda que eu coloque que alguns não são isso e aquilo, mas, né? Eu me tornei ridícula, me sinto ridícula, tendo falado um monte de coisa, precisar de pedir socorro, achar que alguém entendia de religião, alguém entendia. Eu me senti invasiva, sendo aviãozinho de um monte de gente querendo contribuir. Não vou nem te lembrar. Nem de lembrar, nem de lembrar. Tentei, né? Não tive aonde descer em termos de, né? Praticamente sozinho o tempo todo, e querer alguma felicidade quando você vê todo um barraco de coisa, você quer colocar eu existo, sou eu que tô fazendo, sou eu que tô segurando, eu sou mulher sim, eu não sou isso e aquilo, porque você vive isso na sua casa, só quer usar termos, você escrever coisas e falar coisas e querer que chegasse na mão de qualquer um para eu simplesmente botar a minha cara. Simplesmente todos são corruptos e envolvidos nas mesmas coisas, e é muito tenebroso. Eu não falei, não contei nada, né, do que eu vi, fora a jogada dela de estar ali dentro, entre, né, tá ali porque aqui é o lugar, terceiriza isso para um monte de gente, dizia ter cu quente na cadeira do Casa Grande, que era de Castelo, e todo mundo fala que ela veio foragida com uma dívida e usa o nome do governador, seria interessante perguntar. Eu trabalhei na academia que eu fui responsável técnico, aonde a irmã da tia, prima, o tal da Neide Lima e tal, era a tal que assinava para mim, mas estava trabalhando para mim e assinando por mim, sem poder. As minhas filhas, que era a Elaine Lima, Cristina e tal, que juntou com o Soares, depois tá trabalhando em Metâmia, sei lá onde, né, que não deixa de ser que entra a lavagem de dinheiro deles, todos eles contato com políticos tais, muito pau de galinheiro, então alguma coisa não anda cheirando muito bem. E há quem decifre políticos e políticos, de partidos e de partido, e eu tô cagando e andando para qual que eu venho apontar, então é por isso que eu tô cutucando alguns aí, mas eu já gravei muito, detalhadamente tudo que eu penso que aconteceu em todos os no meu canal grande que tá aí amarrado aí, que algumas coisas vai que alguém entendeu, vamos tirar ela para não vender a academia do cara, algumas exposições, eu praticamente repeti tudo, né, colocando meu peito descabidamente, podia estar mostrando para vocês meu peito lindo,
minha perereca caindo ou não caindo, eu vou masturbar todo mundo junto, por que não, né? Quem faz com que te maltratam é desconhecido, nem religião nenhum deles tem, faz qualquer outro. Não. O que virou, né? Intimidade e sacramentalidade que preserve um mínimo autotranscendência para que o outro não pense que você está dando a bunda em outro lugar. O paradoxo do cu, toma no cu ou não toma no cu, né? Caso fossem homens de fato e mulheres de fato, né? Não tem a menor preocupação. Aí existe uma queima de arquivo total, que eles não querem gozar a qualquer modo, de qualquer maneira, mas esporradamente deixa a coisa virar assimétrica e todo mundo vira: vamos votar nesse, que esse é amor à pátria, esse não gosta de homossexual, isso não é da Força Armada, né? E num dado momento, né, segurança nunca tá bom e todos eles são envolvidos com uma Força Armada de algum lugar. Apoiou o comunismo, aí você vê a falcatrua de todos eles, né? Apoiar alemão ou não apoiar alemão, né? Foi o erro alemão quando mata muito. Você pode matar muito esparramado. Se matar muito igual, jogar tudo num campo de concentração, tem um melodrama em cima de miséria e de que pequenininho e muito adulto velhinho que não cola mais para a condição de Santíssima Trindade e céu absoluto. Não cola, não cola. Eles ganham trânsito e temporalidade para subsistencializarem sabedoria e responsabilidade sobre todos eles e que sobrevivem parasitologicamente sem nem comer. Vai ter uma autotrofia que nem o capeta quer. Então, quer dizer, a gente tem várias questões falando um pouquinho ali, né? E as pessoas com quem você fica enchendo o bolso deles, né? Então, ali dentro, que se ela tivesse sido desacatada, como o próprio Tony, combinaram os dois, fala que chantageia ela, fala que senão eu vou te entregar, eles têm cobertura para trabalhar com nota fria de tudo quanto é maneira, senão ela não estava lá dentro, não tinha me chantageado, porque eu pedi para sair sem nem ter condição de comer e pagar conta, ela não deixou, usou a ameaça de quem tem carteira assinada para me linchar. Juntou com ele, juntou com as ameaças dele, com as piranhas que estão lá, sempre uma parecida com elas o tempo todo, tem que engolir isso o tempo todo. Aí, porra, todo no mais último grau do que me sobrou, tentar envolver alguma coisa. Aí você escuta como é que é, eu vou usar o meu silêncio. Você quer que eu te espere? Se você não quiser, eu vou usar o meu silêncio e despedir. Quando é que você foi que me esperou? Desde quando alguém precisa de me esperar? Desde quando eu quero que alguém me espere? Eu dou tempo para tudo, eu nunca abro mão da pessoalidade, porque minha vida ela é real, minhas revelações são reais, ela atende do mais baixo escalão, vamos assim colocar, o que é popular até as alturas. E qual o padrão de vocês que não entrou em nenhum? Não veio de pai, não veio de mãe, minha avó não faria o que eu fiz, existe um momento. E por que ela tinha que desacatar algumas perdas e algumas coisas que ela não teve enquanto criança? E arriscar com aquilo que já tornou uma casa, uma disciplina que era importante para ela, que foi dada para suportar tudo isso agora. Mas cadê o meu fim com a minha avó? E esse lixo dessa hipertrofia que me trouxe culpa do dinheiro que eu poderia ter dado à minha avó? Mas como assim? Minha avó estava com todos os filhos dentro de casa, com o rabo cheio de dinheiro, sem pagar aluguel, tinha que pagar os negócios dela. Não era para faltar nada para ela em momento algum, e nenhum neto pagou nada. Eu pagava aluguéis, eu estava investido muito cedo no meu trabalho, eu voltava para casa, eu ajudava algumas vezes em algumas coisas que para mim não é colocado como importância, nenhum deles sabe que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando vó eu trouxe para você, vó, hoje eu vou ter de dinheiro, essa vez eu trouxe isso, não conta, porque aí fica uma jogatina também, porque eles, né, vão lá para comer de graça, o que é dado pega de volta, e qualquer os fingidos bonzinhos que trabalharam e que ajudaram, que na hora da mudança de arrancar as coisas que estavam dentro, estava lá, né? Mulher do irmão, a quem diz chamou a outra que era empregada, que não precisava, que casou com o tio, ela não queria. Imagina se ela não quisesse, porque o tio não ia lá buscar. Ele não ia lá buscar, ele não limpava nem a bunda dele, ele fudia com quem podia fuder e deixava bem claro que seria sustentado. Ele tirava um prato da mesa. Chegou a escolher as melhores madeiras da casa e ir lá buscar, né? A quem pegou de volta o que era aquilo, como que a mãe trazia, que a mãe era que estava esperando ficar na casa. Deus me livre lá ver onde a mamãe morreu, mas prontinha para entrar na casa, que foi a única que ganhou uma porra de uma casa ali atrás, porque eu nasci, lugar para trabalhar, nunca pagou um aluguel fora o caralho a quatro, e teve coragem de fazer o que ela fez comigo, porque ela teria toda uma lucratividade de vantagens se ela não... Ela ocultou todas as gravidades para sentar numa pica de maconheiro, de ladrão do caralho a quatro, e usar a minha hipertrofia depois do meu último centavo, pagar coisas que não tinha, a dívida deles não tinha fim. Ela entendeu que eu roubei, e o tempo leva isso pro caixão, você pode continuar roubando. Foi tão grave voltar a história inicial dela e por que ficaria com o pai, suportou um tempo e o final,
para ter um filho que não sabia nem a gente fingia de boa casada, muito trabalhadora, aparentemente trabalhava o dia inteiro mesmo, trabalhava. O que que são quem gostam de brincar de casinha e trabalham por eles mesmos, são isso e aquilo, que camufla outros mais escancarados, mas que são tão filhas da puta quanto que eu pego a mãe hoje, jogo no negócio e queimo ele todos. Eu tô querendo o governo certo para mostrar isso para todo mundo. Queimar a mãe, queimar o pai, queimar os irmãos, queimar todos os padres, ainda escrever assim, ó, abrir a Bíblia, ou nem abrir, que ali eu vou achar a coisa certa, referência bibliográfica, não tenho pecado, vim mandada, pronta para matar. Crucificaram-me, crucificaram meu filho, crucificaram-me, e todos os radicais de crucificação e de sangramento absoluto foram introduzidos em mim. Com a maior da minha pureza, a maior da minha capacidade de amar, nua como vestida. E acreditando até o último momento, quando Deus abrir um leque, vai. Interpreta esse dessa maneira, ou vai, é seu direito. E ser ameaçada com nível de negligência, com gente que não me dava um centavo, me vendo desempregada, vendo minhas entranhas, vendo minhas necessidades, eu tentando mostrar tudo, justificando até um estado de regressão, dizer, olha, eu tive isso tudo e só perdi isso tudo porque eu não aceitei corrupção e tal, mas eu ficaria isolado, eu ficaria num véu, eu ficaria isso, ficaria a pessoa me vendo como, vai tomar no cu, aonde começar? Quando uma porra porca entrar dentro de você para poder fazer teste. A minha sabedoria tem limite, o meu tempo histórico é muito real. Tá entendendo? Eu não posso acabar a minha vida, eu fico sozinha, porra. Que seria um fardo, o que seria mais me matar e me contagiar? Você ficar olhando, quando a coisa toma um limite de você ter que se sentir velha, ciumenta, descabida, ridícula, com a modernidade que eu tenho, com a possibilidade que eu tenho, vai tomar no cu, porra. O nível de descabimento perante a minha ação de graça, com a quantidade de igreja que tem, com tudo que tem, que permite não igreja, eles ainda voltarem para o catolicismo, achar que é a maior liberdade do mundo. Que é o lugar que você casou, não estão nem aí, um está comendo o cu do outro, um finge ser reza ali, fez a festa não sei o quê. Tem esse negócio, naquele tempo era mais gostoso ainda, porque o proibido eles gozavam mais ainda e ainda existia essa igreja e roubar tudo de outro lugar para comprar, para poder ali pagar de santo, para outro clímax, outra alquimia, né? Outro tesão de cu, né? Já que eles nunca entenderam de porra alguma a conveniência. Então, quer dizer, gente, tem questões tais colocadas, e o que eu estava falando antes mesmo sobre imperativos tais, né? Oriente realmente é quem decifre, né? Muçulmano, tribos, preto, eu sou branca, porra, eu sou mulher, eu tenho que perguntar para os reis totais como que eles estão, os que pagam de bonzinho, que é totalmente incompatível, né? Dizer que eles não são produtores de cerne, ou num dado momento isso foi proibido, não. Os outros continuaram produzindo bomba, produzem bomba de outra maneira, ou virou ciência, ou virou até a cagada toda. Bombas estão sendo problema, cerne está sendo problema, o cu humano individual está sendo problema. Vocês não são aceitos em lugar nenhum do cosmos. Eu vou ser muito sincero. É o que eu estou querendo trazer como o apocalipse mais inteligente. O meu protocolo é o sentido perfeito de ter a luxúria que nunca tiveram, mas não significa aliançamento, e que fora daqui vão chegar bem e vão achar atalho. Não vão. Deu para entender? Não vão. Porque eu fui truncada, adestrada, obedeci, e isso foi colocado de forma cega, de forma surda, de forma não sei o quê, dores chiques, hipertrofiadas, isso e aquilo. Não tem condição de eu desacatar e dizer que Deus mesmo me estuprou com um radical de mulher para fazer filho assim assado, sem perguntar, entre poligamia, entre coisa isso e aquilo, porque ele mostrou as caras o tempo todo, eu não tenho a menor condição de desacatar. Porque não faz sentido. Eu nunca quis desacatar antes, e depois dessa coisa toda eu vou desacatar como? Não perco o sentido da coisa. Eu sou totalmente treinada. O que é treinamento, né? Eu sou totalmente doutrinada. Eu faço questão Espírito Santo. Eu sou todos eles, e eu sou literalmente inédita e irredutível, tá? Então vou colocar isso aí pra vocês, porque, né, é bom saber bem detalhado com quem vocês estão mexendo. Eu dilato o tempo pra mim dilata, a Thalia, dimensiva, não me swing, esses homens não me swingaram, se utilizaram elementaridade inteligente, que ostenta as relações heterotróficas respeitosas, ótimo, e eu penso que sim, que isso é um fator da eternização e do infinitivo. E eu agradeço muito, porque, porra, eu sou rodeada de um limiar de inteligência onde
eu tenho encanto perante a apresentação deles e a devoção que eles têm contra mim. Contra mim, a meu favor. Ou traz o que é contra mim e traz a meu favor. E eu, até que ponto eles não têm como me matar para poder me conseguir dizer, essas bombas ou esse remédio me poupe, né? Num dado momento, eles não, é um milagre maior. E dizer que são contra mim, num dado momento, ser cegos contra mim, me favorecendo. O que significa de estimular estímulo-resposta? Porque mesmo eu filtro a defesa deles, até que ponto eles precisam filtrar o ódio para garantir minha busca? Pode ser. O que vira oposto se atraem a qualquer coisa. Só que do jeito que as coisas foram apresentadas para mim, nossa senhora, quem tem um Hitler não precisa de dois, quem tem um Einstein não precisa de dois, quem tem um Freud não precisa de dois. O resto vira um campo aparentemente aterrissado, e não é. Tem especificidades e pessoas que mesmo do inferno mostraram as caras e uma devoção vinda de qualquer lugar. O meu último olhar de transcendentar, ainda que seja indireto para o cara, eu cheguei à máxima do cara e foi direto para mim do Bin Laden, como se tivesse labaredas do inferno. Mas estava o tempo todo sendo absurdamente transparente para mim, e não estou dizendo perante o aterrissado em si, até que ponto estimular isso e aquilo, que fosse as máximas sexuais, o agudo de virgem se apresentar isso e aquilo, só que algumas coisas se tornaram tão descabidas que cada um que foda-se a sua cruz, porque mesmo eu não venho para baixar crista nem para muçulmano, nem para judeu, nem para tribo, muito menos para preto. Pior ainda quando eles vieram antes a teoria de afrodescendência, de que com a foda, com o pau grosso, com a fibra rápida, eles não vêm com palhaçada para cima de mim, não. E não tem esse negócio de que eu não entro onde tem preto, não, que já é um problema para começar a sumir bomba. Aí quem são os imperialistas que não abrem mão de seus volumes? Eles estão a quem apontar fundamentalista, os que também não tem nada a perder, que dão uma gozada de conversão aguda, a quem justifique os outros que querem ser donos do mundo todo, todos eles querem ser de impérios que se tornam totalmente incompatíveis ante-miséria, né? Porque a ciência, o domínio virtual inteligente e negligente, como a lavagem de dinheiro para bombas nucleares, e antes fosse só isso, a gente pergunta quem é o Brasil e a fachada, qual que se torna mais cínico, porque perante essa singularidade eu não vou acatar filhas da puta que não fez o que eu fiz, achar que eu tenho que tomar no cu pra manter os filhos dele tudo rico e a lavagem de dinheiro deles. E a gente tem uma questão muito particular, né? A gente tem o que é o cinismo de uma tentativa global de golpe, que não deixa de ser golpe, se isso não presta conta para a Santíssima Trindade, que nem o cristianismo prestou, perguntemos, né? E que não deixa, num dado momento, a dizer que não arruma nem dentro, arruma fora, jogada de tantos que não limpam a bunda, quando num dado momento finge democracia, ou ninguém entra, ou isso e aquilo, e que não era um golpe total, porque eles precisam de fechar o cu lá fora, porque ninguém é daqui de dentro, né? Porque os índios não deixam de ser índio. Então a gente pergunta algumas questões, quando uns ou ganharam trânsito nessa coisa toda, a quem justifique, né? Subsistenciar inteligências, porque as inteligências que estão na mão dos cientificíveis e estimulados que sejam, são inteligências, são cobaiadores, ficam em laboratórios, usam para saber seus limites, independente de serem pedófilos, serial killers, estupradores, quem são os outros? Que estimulam grandezas que não cabem em 24 horas, são estupradores, são genocidas. Então a gente tem um problema muito grande, que entre Jesus, que era um merda e que não fez nada, a quem justifica a mulher enquanto radical de Maria, inclusive a Maria Madalena, quem justifica isso daí, nós temos uma questão muito grande entre a prestação de conta que te dá diante de Hitler, e que já está morto a quem não acredita em porra alguma, e que não fecharam a conta da coisa. Se você falou genocida, se apontou Hitler, você já me tem como inimiga absoluta, e temos como inimiga muito maior, quando isso implica alguém defender Jair Bolsonaro, porque eu tenho problema com quem jogou ele nas minhas costas, porque ele nunca foi nada, nunca foi ninguém, os intelectuais são absurdamente grandes e todos envolvidos em forças armadas e estímulos de exércitos e revoluções. Sobra um pé de galinheiro que envolveu o mundo inteiro e todos oferecendo dinheiro, lavagem de dinheiro, câmbio através de advocatíveis, porque eles são nepóticos, eles são ladrões, eles não sabem o que são exércitos, não sabem o que são treinamento, não sabem o que são não corrupção, são os mais porcos, o pau dele não resolve, a puta dele não resolve, os conectados a ele, a desordem que foi gerada foi absoluta. Aí um Olavo de Carvalho aproveita aquilo, paradigma, paradoxo da filosofia, mas se o outro não conseguiu transcendência, se ele não conseguir, o outro não conseguir, não necessariamente. A gente pergunta o que é a condição interna quando na área de educação física.
Entre paradigma e paradoxo da coisa, joga lá, joga lá, joga cá, quem cobra que é o que mesmo faz, quando a coisa da filosofia ultrapassa paredes, mesmo alguém senta o rabo para fazer a porra de buscar o próprio corpo, botar se tocava a punheta, se não tocava, porque se tocava e não tocava também reagia a algumas coisas, que usa mandar os outros tomar no cu, não manda, só que algumas inteligências e algumas verdades colocadas trazem imperativos, cada um foi botando no cu do outro. Foi querendo mostrar a grandeza de quem senta e obedece a alguns critérios de intelectualidade, que mesmo bem fala e que outros é conveniente dizer que não sabe disso, daquilo, entendeu? Lógico que tem grandezas. Tem grandezas e teve grandeza e fez grandeza. Agora, né? Pergunta quem cutucou. Aí, isso com muçulmano, aquilo com maçom, aquilo com católico, católico com Olavo de Carvalho. Quando sobra católico misturar com Olavo de Carvalho. Não que Olavo de Carvalho não tivesse sido católico, mas quando católicos e todos os escândalos que não são fechados, porque também eles têm que ser políticos e ir atrás de algumas coisas. Mas você vê que cada um por briga intelectual dentro da igreja, que eles não cabem junto dentro da igreja. Viraram tudo boyzinho, até os que falam de boyzinho são boyzinho de internet. São boyzinho de confessionário, são a teoria de que o céu não é aqui, dá pra ficar sem masturbar, dá pra ficar sem isso, aquilo, vai tu tomar no cu. Tomar bem no fundo do cu mesmo. Então quer dizer, alguns, como eu sou adequado a imperativos de inteligência, como que eu não vou gostar de Olavo de Carvalho? Entendeu? E algum me respondeu em algum momento? Não, talvez tenha me ouvido. Eu não gosto nem do grupo dele, nenhum deles soube nem escrever nada ainda, a forma com que eu cataloguei. Numa merda absoluta, como eu criei sistemas tais, nenhum deles fizeram. Escolhi as melhores coisas, ele está aleatoriamente de 300 mil formas e mandou uma forma tão imensa que se permitiu, e não é qualquer um que se permite. Estou colocando aqui situações reais e num dado momento ele queria colocar, eu quero ser lembrado assim assado, mas o que é pedagogia? O que é filosofia? O que são ministérios das conveniências? O que é conveniente ter enxergado nos Estados Unidos, não ter enxergado aqui, um daqui, cagar lá, fingir nacionalismo aqui, apontar que é alemão se eles não são alemães, se num dado momento suástica não podia, cutuca a porra de um lado, do outro, agora nós temos qual a diferença? De nazismo para comunismo, fascismo, capitalismo descabido como comunismo, que já não tem cu, o que o cu não sabe, né? Vai todo mundo tomar no fundo do cu, eu só quero o fundo do cu de todo mundo. Tá entendendo? Vai tomar no fundo do cu. Eu sou a pessoa que na merda absoluta eu entrei, a quantidade de coisa que eu li e não conseguia parar sobre o estado catabólico, de responsabilidade dos roteiros. Vocês querem, né? Parafernália instrumentalista para poder, né? Buscar um slide transparente e puxar. Eu sou tudo isso daí, filho. Eu sou somativa que ninguém nem sabe traduzir. Tá? Que ninguém sabe traduzir, que o que mostra a competência mesmo, você tá com seu corpo sem precisar de computador, usa uma merda de celular mais ou menos, porque tá querendo achar o que é gente, o que é voz, o que é testemunho, o que é não testemunho, o que é cu. Cu eu acho que eu achei, né? Como que a coisa chega nessa altura? Preto não tem preocupação com que caso tivesse entrado na senzala, caso tivesse estuprado o porco, né? Árabes e pretos, aqui em brancos, né? Fora-se dentro da África, que nunca deixaram de estar. Os pretos daqui, que é lá pra África, estão querendo. Estão tudo lá. Aonde que deixaram de ser índio, todos eles? Aí nós temos a questão, né? Se estica o braço, né? O que é protestante, o que é relatividade? Mesmo o povo estuda. Mesmo o povo ordena a cidade. Mesmo tem produção fértil. Quando falar de Estados Unidos, mas o que é o escândalo de cada um? E mesmo uma potência que cada um quer ser sua potência. Né? Se não fosse ele ousar falar do Olavo de Carvalho, porque são tudo filha da puta, tudo tem uma puta variada, um cu pequeno, já roubou, que não tem um cu pequeno, né? Já roubou até não querer mais, estão entre os ladrões totais, eu não teria problema com o Donald Trump, não, né? O MC Donald, não teria problema com ele. A partir do momento que uma tropa dele, um único, me ameaça numa condição de santidade absoluta, pedindo socorro de transparência absoluta e usa o nome dele, e anti-PT, já tem problema de ter que tomar, eu nunca ter votado, o que apontaram Lava Jato, não Lava Jato, golpe de Estado, tentativa de revolução maior, que tem que voltar, desacelerar, camuflar, mas todos estão constantemente envolvidos nisso e com arrecadações completamente diferentes. PT não é Lula, que não é Dilma, que não é... Né? E há quem justifique força de trabalho, amarrar todas essas forças, que quando alguém entra pra fazer, porra. Aí tem que camuflar o circo já é escancarado, então qual ditadura é melhor?
Vocês vão tudo tomar no cu, fingir de democracia e vir apontar genocidamento. Vocês estão achando que eu sou escrava de vocês? Até onde, seu bando de viado com puta homossexual? Que passa de cu pra bicho a quem decifra o cu das putas. Que se tivesse com elas juntas, resolvendo a porra das coisas. Porque lavagem de dinheiro e o clichê da modernidade, nenhum abre mão, os todes totais e decifráveis. Por que vocês não pegaram o todes e responderam Espírito Santo de Deus? Que nem os viados das igrejas putas, aí termina. Né? Na faculdade não é cobrado aquilo, é ateu a quem justifique, traga direita, traga esquerda, traga isso e aquilo. Aí um passa na frente, não é da faculdade, o Bolsonaro nunca nem entraria. O que é Força Armada, direito e dever, caso tivesse disciplina de direito e dever. Aí, em dado momento, tá lá junto com o Papa. Papa que diz que não é Papa, que o alemão que saiu, que o outro tem que segurar entre o cu do Stephen Hawking, entre a buceta do cerne de qual fissão, de qual fusão, que em qual momento eles estão tudo junto, tudo um dando a bunda um pro outro, dá um presentinho que não tem condição, quais são os escândalos de cada um deles, né? Aí tem essa porra toda aí, né? Quer dizer, se não fosse isso, ele entende o cu da tropa dele lá em cima, fecha aquela merda lá em cima, pergunta quantos mais quer sair que estão lá dentro, que de onde que ele acha que ele é, que as putas que quer ficar do lado, os pretos que quer ficar do lado, os muçulmanos que quer ficar do lado, qual o alemão. Porque esticar pela lógica seria o quê? O que fizeram o judeu? O que fizeram esparramado de saco cheio pela inocência de acreditar? Saíram da guerra da roubalheira como é que é? Da União Europeia, né? For parar lá em cima. A terra favoreceu assim o assado, entra quem justifique graus, estratos. Olha a quantidade de coisa de inteligência que tem lá em cima. Boas culturas, boa música, muito armazenamento, todos coniventes. Utilizam até como paradoxo muita coisa. A quem acredite justificar religião. Por que não Darwin? Por que não entendeu? Gospels, a quem justifique de onde isso vira gospel, transparência e qualquer coisa. A quem, por que não Einstein, né? Entre judeu, a quem justifique, né? Alemão, e a quem justifique virar referência bibliográfica segundo. Qual o terreiro de macumba que sobra precisar de uma papa preta? Sobra precisar comunista com a quem justifique, né? Qual papa que coisou, qual que não é igual, que se a maioria deles não são monoteístas e não sabem nem decifrar o que é homossexual, quanto mais heterossexual, se segundo fosse mesmo a lógica de um papa, entender, caso mesmo receituassem as coisas, não ficasse lá na condição tal, e entre o histórico de cada um deles, como fez Francisco, de querer acatar algumas coisas, né? E quem vira muito que são finge que são ortodoxos e que não acatam o que ele faz, mas nas quatro paredes fala. Porque pela lógica seria adestrado todo esse bando de desgraça, né? E colocar eles dentro da igreja. Mas de fato, né? A coisa não andou. Ou andou ao limite de mostrar a reversa de tudo, né? Em Santíssima Trindade que aqui estou. Você duvida?